A TV CRRJ está no Encontro Brasileiro de Administração e nós estamos nesse momento com o conselheiro federal pelo estado do Tocantins, administrador Rogério Ramos. Rogério, nesse momento de crise, qual é o papel do administrador? O papel do administrador é fundamental. Sabemos que quem gere hoje a coisa pública, quem gere a empresa pública, quem faz a economia é justamente o administrador provendo e administrando esses órgãos e essas entidades e essas empresas. Se nós acompanharmos a história do Brasil, se nós acompanharmos a história mundial, principalmente após as guerras, onde geraram-se grandes crises, nos Estados Unidos nós tivemos em 29 o Plano Marshall, onde estabelecia um Estado keynesiano, um Estado provedor, um Estado que levava condições à sociedade de se restabelecer. O Estado tentava ajudar a sociedade. E se você observar, por exemplo, na Alemanha, nós tivemos, depois de 48, a reconstrução da Alemanha, que foi feita, capitaneada por Konrad Adenauer, um grande presidente que também tinha essa visão de tornar livre a sociedade para que a economia florescesse de uma forma natural e com o apoio do governo. E a gente tem olhado com tristeza as medidas dos governos federais, estaduais, dos municipais, que a primeira medida que tomam é o aumento de impostos. E, na verdade, para você ter um desenvolvimento, você precisa de uma desoneração fiscal. E o administrador em tudo isso tem um papel fundamental, porque nós, além dessas medidas de aumento de impostos, a gente não vê com clareza o corte de gastos, o enxugamento da máquina, a máquina agilizada, as empresas tendo condições de ter a criatividade para produzir mais. E somente esses quesitos são impressos pelo administrador. O administrador, ele tem as habilidades e competências para imprimir esses valores que são importantes, essas essências que são importantes para a gente sair da crise. Notamos que um administrador preparado, com certeza num momento como esse, se ele estiver num governo, ele vai desonerar os impostos, ele vai, com criatividade, buscar formas de investimento para que possa gerar emprego e renda e assim aumentando e circulando mais o dinheiro na sociedade. O empresariado vai da mesma forma cortar gastos, cortar custos, com criatividade, aumentar sua produção, vender mais e aí dessa forma a gente conseguir reestabelecer o crescimento econômico. Eu vejo que nós precisamos cada vez mais preparar os nossos administradores que têm o espírito empreendedor, e o espírito empreendedor é que tem a força para mudar tudo isso e fazer com que a gente possa sair desse momento. Para que isso tudo aconteça, nós precisamos colocar o administrador no lugar certo. Nós temos no Brasil em torno de 200 milhões de habitantes e apenas 6 milhões de empresas. Isso é uma contradição, porque nós precisamos fazer com que o maior número de empresas sejam criadas, empresas de prestação de serviço, os MEIs, que são microempresários empreendedores, que é uma facilidade já da legislação atual. Isso precisa ser incentivado, porque essas pessoas geram renda, não ficam atribuídas apenas a empregos formais que a cada dia têm a sua dificuldade. Por quê? Porque as contribuições sociais são muito caras, a condição das empresas em pagar os salários se diminui, então isso cresce a terceirização, que é um modelo também que tem a tendência de crescer muito, a empregabilidade de forma mais rápida e mais econômica para o empresário e com abertura maior para a sociedade, isto é, absorve mais. Então são medidas e formas que tem que avançar no sentido de que com conhecimento, que aí é uma prerrogativa do administrador, com essas habilidades que ele tem, com esse poder de articulação, tanto nas esferas governamentais como no meio empresarial, para que se faça essas mudanças, quebrem esses paradigmas e daí a gente consiga efetivamente retomar o crescimento e o desenvolvimento do nosso país. Encontros como esse que a gente está participando agora, eles permitem que um grande número de administradores se reúnam. E nesse momento está acontecendo uma palestra que fala de gestão pública. Você acredita que esses eventos, da maneira como eles acontecem, promovendo a integração de administradores de vários estados, facilita também no entendimento do papel de vocês junto à população? Sim.
nós precisamos, com esses encontros, formar opinião sobre um determinado assunto. Hoje a gestão pública ela tem que se pautar em cortar gastos. Não é possível mais que um segundo escalão, um terceiro escalão de qualquer governo, o diretor ou o subsecretário tenha um carro à disposição, com motorista, com tudo. Nós temos que cortar isso. Nós temos que fazer com que o Estado seja mínimo. Esse excesso de cargos comissionados, esse excesso de promoções, esse excesso de situações que oneram as folhas de pagamento e fazem com que esses estados, esses entes estaduais, passam a ser apenas administradores de folha de pagamento, sem menor capacidade de investimento, e aí descumprindo totalmente o papel de governo que é de promover o bem-estar social, de investimento na saúde, na educação, na ação social. Então, nós precisamos rever o papel do Estado, rever a estrutura do Estado. Não pode se admitir que um orçamento seja feito já prevendo um déficit. Você tem que pegar aquele orçamento e cortar lá na carne mesmo e ajustar esse orçamento para ele ir com superávit. É muito temeroso e muito triste você ver que se prepara um orçamento com déficit. Isso não pode acontecer. Então, o setor público, bem discutido, e aí somente com uma pressão da sociedade, porque as coisas políticas só andam dessa forma. Ou a sociedade se organiza para pressionar e tentar mudar a história, ou as coisas dentro da zona de conforto dos políticos ficam como estão. Então eu vejo que a sociedade civil organizada, como os conselhos, como as entidades de classe, como os profissionais liberais, se reunindo e se organizando para emitirem a sua opinião, que é positiva e que são modelos, verdadeiros modelos e sugestões para consertar a atual situação que está, essa crise governamental e todos os problemas de gestão, como um negócio que realmente é muito favorável à sociedade e de muita importância.